tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de março de 2013, domingo. O verbete é de número 2599. Ele tem 6 páginas, 50 elogias e 13 máximas. O tema é praxis parapedagógica. A especialidade é a parapedagogia. Quem redigiu o verbete com muita classe é o nosso veterano professor Regson, que está aí muito bem acompanhado hoje. Definição. A praxis parapedagógica é a vivência, a atividade, o exercício, o ato lúcido, autoconsciente, contínuo, intencional, teático, exemplarista e crítico reflexivo, realizado pelo professor ou professora de conscienciologia na atividade docente, objetivando promover o esclarecimento, a reeducação e a autonomia de todas as consciências envolvidas no processo ensino, aprendizagem, recuperação de consciência, além de qualificar a própria atividade em si. O holopensene da autopesquisologia. O ambiente educacional com holopensene reeducacional. A praxis parapedagógica, a aula, a teoria, a prática, a autoassistência, a heteroassistência, os fatores mobilizadores da ação parapedagógica, a educação, a reeducação, o autodidatismo, a necessidade incontestável da autovivência, a autoridade moral, a autoexperimentação ininterrupta, a produção de conhecimento, a criação de verpons, a sala ou espaço de aula enquanto locus parapedagógico educacional prioritário, mas não exclusivo, a indagação, a busca, a pesquisa. A sinalética energética parapsíquica pessoal, a existência inevitável da polifonia consciencial parapedagógica, a desassim autoconsciente, a paraepistemologia da praxis parapedagógica, os bastidores da interação multidimensional do campo instalado em sala, a projetabilidade lúcida, a transformação da realidade e da para-realidade circunscrita às consciências envolvidas. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico da taxologia, com 15 ganhos obtidos através das autovivências teáticas na praxis parapedagógica. Vale a pena ver. E na caracterologia, nós temos 14 atributos, qualidades ou faculdades do professor ou professora necessários à consolidação da vivência teática da praxis parapedagógica, e ele dá os respectivos exemplos. Na remissiologia de 12 verbetes, nós destacamos 5. Abordagem consciencial, aulas de conscienciologia, autorreflexão na docência conscienciológica, facilitador da conscienciologia e teática prioritária. Frase enfática. O diálogo constante e retroalimentador entre teoria e prática, empregado na praxis parapedagógica, é procedimento imprescindível à qualificação teática da docência conscienciológica. Você já pensou sobre as teorias estruturantes da praxis parapedagógica realizada no cotidiano docente? Utiliza esse conhecimento para capacitar e atualizar o trabalho em sala de aula? A bibliografia específica, eu chamo a atenção, que tem 11 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo, nós temos 20 itens. Ensino, prática, neofilia, docência, verbação. Atualização, capacitação, paraeducação, autorreflexão, implementação. Autoexperimentação, aprendizagem, procedimento, teaticidade e tecnicidade. Proatividade, didático-pensenidade, metodologia, parapedagogia e reeducaciologia. Agora, o verbete hoje do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia é banheirologia. O argumento é prescritivológico. Eu chamo atenção para o argumentário e para o complemento, que tem 7 tipos de manifestação
em relativo à toalete. Agora, nós temos aí o questionamento. Professor, hoje tive catalepsia, tentei sair do corpo, mas senti algo agarrado vigorosamente às minhas costas e evitei sair com receio de ser assediador. Será que era meu próprio energossoma ou pode ser mesmo algo assediador? Não, aí depende se você se sentiu bem ou mal. Como é que foi? Foi agradável ou desagradável? Aí é que tem que ver. Se foi desagradável, é assediador. Se não foi, é o chamado cordão de prata. É o que te segurou. No verbete do DAC, página 21, somatologia, poderia detalhar o porquê do soma com menos matéria ser mais funcional do que o soma com mais matéria? Estou me referindo em relação à performance do mental soma, no que isso implicaria. Implicaria, sim, pelo seguinte: o que interessa é a fisiologia. Agora, se uma pessoa carrega mais matéria, por exemplo, uma pessoa que tem aí um corpo de 100 quilos é diferente de outra que tem só 70. Então, o processo todo de manuseio disso. Mas a coisa mais séria que tem é ver a fisiologia, se a pessoa se adapta bem para ter livre o pensamento através do mental soma. Agora, o processo de carregar o processo de energia sempre pesa na balança. Uma pessoa, por exemplo, se ela tiver constipação intestinal, afeta a cabeça dela, aumenta o peso da matéria gasta que está nos intestinos. Isso tudo, então, influi na situação da pessoa. Agora, é necessário ver também, por exemplo, essa pessoa, ela é extrovertida, ela é taxíquica. Se ela for taxíquica e extrovertida, ela supera qualquer coisa a respeito de peso. Então, o ideal, por exemplo, hoje, na vida da gente, é mais ou menos entre 60 a 70 quilos. Isso é que é o ideal para ter mais, vamos dizer, movimentação da situação. Isso é uma boa, mas agora, e até 80, dependendo da pessoa e o tamanho dela, a estatura, isso é importante. Eu, por exemplo, eu navego entre 78 e 79 quilos, há muitos anos, entende? E eu tenho disposição com a minha idade de 80 anos, quer dizer, isso aí eu acho que está dentro da média, da situação geral, da situação. Então, o problema todo é esse. Mais matéria, você fica carregando matéria daqui para ali. É peso, de qualquer maneira, como é que é? Isso tem que levar em consideração. Agora, para o professor Regson, em Parapatologia, página 23, terceira linha, poderia explicar a paraepistemologia da praxis parapedagógica? Bom dia a todos. A questão da paraepistemologia da praxis é porque, assim, a paraepistemologia como teoria, né, teoria do conhecimento e teoria da construção desse conhecimento, ela permite que a gente consiga entender como é que funciona essa praxis, o que estrutura essa praxis. Então, na medida que a gente se torna pesquisador, né, um cientista do estudo dessa praxis, a gente começa, então, a perceber esses detalhes, né? É igual o senhor fez com a questão da consciência, que anatomizou a consciência. Então, a ideia da paraepistemologia é anatomizar uma aula de conscienciologia. Então, assim, o que fundamenta, o que forma, o que estrutura, e a partir dessas diferentes partes da praxis parapedagógica, a gente começar a aprofundar. Então, por exemplo, atualmente a gente está dividindo a praxis parapedagógica, né, em 5 momentos, que é a questão do conteúdo, né, inclusive tem aqui também na polinomiologia, né, o conteúdo, a questão da transposição didática, que é como a gente consegue passar esse conteúdo, quais são as técnicas didáticas, paradidáticas, parapedagógicas. Depois tem a questão da interação do campo, como é que a gente consegue interagir com esse campo instalado em sala de aula, como é que é o processo de instalação desse campo. E tem depois, então, que você consegue interagir, começa a interagir, né, com esse campo, você abre uma porta para a multidimensionalidade. Então, como é que é a atuação da multidimensionalidade dentro dessa praxis parapedagógica. E, por fim, as informações que você obtém através desses insights, por exemplo, dos amparadores, como é que você pode, então, atender às necessidades específicas daquela consciência. Então, quando a gente anatomiza dessa maneira uma praxis, a gente começa a entender, começa a construir o conhecimento de como se estrutura e, a partir daí,
começar a entender, então, as subpartes, né, subetapas de cada uma delas. Os tipos de conteúdos que a gente apresenta, né, os tipos de transposição didática e por aí vai. Então, essa é a ideia da paraepistemologia da praxis. Gente, eu quero apresentar a vocês um convite do intercâmbio conscienciológico internacional. A Intercâmbio Conscienciológico Internacional é a nova organizadora de itinerância estarística em foco na África. Estamos programando as itinerâncias para 2013 e 2014. Os pré-requisitos básicos para viajar são ser professor itinerante da Conscienciologia. 2. Ter condições de financiar a viagem. Os interessados podem obter mais informações através do e-mail, que é intercâmbioConscienciológico@gmail.com, ou do telefone 45 30 28 4102. 45 30 28 4102. Saudações cordiais, Cátia Aracaque e João Aurélio. Tá certo? Agora, nós temos aqui uma listagem deles sobre o intercâmbio conscienciológico, o projeto Conscienciocêntrico, o encaminhamento, a gestão, o Mater Pensene e os voluntários. Eles já têm exclusivo 17 voluntários, 12 na África, e tem 5 no Brasil. Agora, o perfil tem 8 professores, 6 tenepsistas, 2 epicons. Então, eles estão começando mais ou menos com alguma estrutura séria. Agora, outra coisa. Aqui está o livro da Dulce, da U, que é Autoconsciência e Multidimensionalidade. Esse livro foi já publicado já faz alguns anos, tem mais de 300 páginas, eles vão fazer uma nova edição. Eu recomendo que aqueles que ainda não viram esse livro da Dulce, que examine com calma, que ele é muito bem feito didaticamente. E aqui, ó, uma pessoa veio aí por causa da Conscienciologia, devido à página que tem aqui em seguida, começa mais ou menos na página 122, vai até a página 160, que tem o Holopensene dos processos multidimensionais nas diversas épocas, desde a magia até o intercâmbio interdimensional que nós aqui patrocinamos. Vale a pena ver esse livro, quem não viu, tá certo? Autoconsciência e Multidimensionalidade. A Editares vai lançar uma nova edição dele, porque está tudo esgotado de todo lado. Eu estou só lembrando que esse livro não pode ser esquecido aí do jeito que está. Vale a pena ver isso. E eu agora entrego o professor Regson para você. Regson, oi. Bom, na parafatologia, terceira linha de baixo para cima, depois segue, né? A chance para desatar nós parapedagógicos na prática do professor e estudo da linguagem semiótica multidimensional na leitura, interpretação e compreensão da para-realidade vivenciada pelo professor ou professora. Podia dar uma geral, por favor? Na verdade, são duas temáticas aí, né? Um é a chance para desatar nós, né? Eu li tudo, são duas aqui, cara. Eu pensei então, que era assim, uma só. Você quer que fale das duas? Sem problema. Mas assim, tudo bem, a primeira é essa chance para desatar. Porque qual é a ideia da proposta da praxis? A praxis, ela é uma vivência docente em que a gente tanto aplica a questão da teoria, né, quanto a questão da prática. Então, assim, você começa a teorizar em cima da sua prática. E essa teoria, você começa, então, a praticar. Essa prática, obviamente, que ela vai servir, então, como subsídio, como base, para você começar de novo a teorizar sobre essa prática. Então, é um movimento cíclico, é um movimento contínuo, né? Tanto é que na definição a gente coloca que é um ato contínuo de você realizar essa questão da prática parapedagógica. O que a gente está tentando diferenciar é que, assim, existe uma prática docente. Quando a gente fala prática docente, prática, ela não envolve, nesse sentido aqui, uma teorização. Teorização é autoconscientização em relação àquilo que você faz dentro de uma docência. Então, quando você começa a prestar atenção àquilo que você faz em sala de aula, aquilo que você diz em sala de aula, as repercussões do que você vivencia, do que os alunos vivenciam, você começa a ter acesso, né, assim, a trafores,
começa a ter acesso os nós que você tem da sua própria intraconsciencialidade e da própria didática em si. Então você tem, a partir daí, a chance de poder então desatar esse nó. Né? Você começa a perceber, poxa, mas eu falo uma coisa e faço outra. Ou então eu não estou entendendo, eu tenho dificuldade, por exemplo, em transmitir, né, instruções, ou dar instruções para meus alunos para como fazer alguma coisa. Ou eu tenho dificuldade, por exemplo, em como explicar algum conceito numa linguagem que seja mais acessível, apropriada ao conhecimento ou ao nível evolutivo dele. Então isso dá a chance de a gente poder começar a detalhar um pouquinho mais como nós funcionamos como professores. Ficou claro? E a outra aqui, a seguinte: o estudo da linguagem semiótica multidimensional na leitura, interpretação e compreensão da para-realidade. Então, assim, na hora que você começa a prestar atenção à praxis, aquilo que você fala, as repercussões do que você fala, as técnicas que você usa, né, o campo que é instalado, os insights que você tem, os insights que os alunos têm, tudo isso é linguagem, tudo isso é semiologia. Então, tudo isso são, assim, são sinais, são informações que a gente precisa aprender a fazer essa leitura, né? Então, na hora que você começa a fazer um estudo dessa leitura, dessa semiologia, é óbvio que o seu nível de conhecimento, tanto intraconsciencial quanto parapedagógico, ele é ampliado. E aí você consegue melhor assistir as consciências alunas que estão ali, sejam elas conscientes ou consciências. Acho que essa é a ideia, né? Correto. Obrigado, hein? Nada. Ali na Paradoxologia, na página 24... Ali, desculpa, onde dá? Paradoxologia. Tá. Se você puder comentar o paradoxo do detalhe parapedagógico, ampliar a cosmovisão da praxis. É que, assim, o paradoxo do detalhe é um detalhe que a gente começa, que a ideia da praxis é você realmente anatomizar e começar a detalhar, né, tudo aquilo que você faz em sala de aula. Então, a grande questão que eu vejo do paradoxo é que quanto mais você entra no detalhe, mais uma cosmovisão você começa a ter, então, dessa sua praxis, como é que ela funciona. Então, às vezes a gente não percebe, mas, por exemplo, um aluno faz uma pergunta, né? Então, você responde, e na hora em que você responde, você joga uma energia para o aluno para ver como é que vai ser aquela recepção da informação. Na hora que você joga aquela energia, você capta que a informação, por exemplo, não era para ele, era para um outro aluno. Então, assim, na hora que você usa essa técnica, você começa a ver, poxa, esse detalhamento aqui, da técnica que eu fiz, de exteriorizar a energia junto com a resposta, me deu uma percepção de que muitas vezes o aluno não pergunta para ele, pergunta para outras consciências. Então, você começa, a partir daí, juntar essas pecinhas e aplicar isso na sua docência como um todo. O que vai, obviamente, ampliar a capacidade de assistir, né, de poder planejar a sua aula e etc. e tal. Ou também perceber que aquela resposta não era bem aquilo que o aluno estava querendo, não foi suficiente ainda para o que ele estava perguntando. Também. Então, por exemplo, você falou uma coisa interessante, às vezes o aluno pergunta, e geralmente quando ele pergunta, eu jogo uma energia que é para ver assim, como é que eu posso melhor ajudar essa consciência? O que ela está precisando saber? O que ela está precisando? Qual é a necessidade primeira dela? E às vezes vem muitos insights, né? Então, você estando acoplado com o aluno, às vezes você fala, dá a resposta e você vê que não repercutiu aquilo. Então, assim, o que faltou em mim para poder melhor esclarecer aquela consciência? Né? Ou o que tem de repente de bloqueio nela que ela não consegue perceber isso? Tudo isso são estudos detalhados que, obviamente, quando você junta, então você está ampliando, está qualificando, está fazendo aquele estudo que eu falei anteriormente, o estudo paraepistemológico da sua praxis parapedagógica. É isso. Bom. E se você puder falar também ali na página 23, na neossinapsologia, sobre a criação de neossinapses a partir das mudanças promovidas pela praxis. Então, como é que você vê isso na sua experiência? Se você puder contar alguma coisa, algum caso? Esse é o que eu estou fazendo, por isso que surgiu o resultado da praxis, né? Porque, assim, à medida que a gente pesquisa a praxis, a gente realiza a praxis como uma atividade nova, uma atividade teórica e uma atividade prática, e não simplesmente como uma replicação de um conteúdo, a reprodução de um conteúdo, você falando as coisas, muitas vezes em sala de aula, na hora que você fala, aquilo tem uma repercussão em você, caem fichas para você.
Então, às vezes, o que a gente percebe que, numa das etapas que a gente está chamando de fazer parapedagógico, onde ocorre a atuação direta dos amparadores, seja em você, seja nos alunos, muitas vezes, ideias que você tinha anteriormente ainda não tinham caído aquelas fichas. Então, na hora que cai aquela ficha para você, mesmo atuando como professor, aquilo se torna uma nova sinapse. E isso faz com que você reveja a sua postura, tanto intraconsciencial quanto docente. E isso faz a questão, obviamente, do crescimento, te dá um crescimento maior, tanto como consciência quanto como professor. Então, assim, dar aula, eu acho que é uma das melhores coisas que tem dentro da Conscienciologia. Você está falando disso. Então, o próprio fato de você ser coerente com aquilo que você fala, né? Que você não pode falar uma coisa e você sair dali e você começar a fazer coisas diferentes. Então, a gente tem um livro até comentado que a gente deve usar em uma disciplina do nosso curso, que é aquele livro Voltei, psicografado pelo Chico Xavier, né, onde tem o irmão Jacó, que era vice-presidente, né, da Federação Espírita Brasileira, que ele dessoma, e quando ele chega no extrafísico, ele começa a perceber que existia um gap, uma lacuna muito grande entre o que ele falava e o que ele fazia, não existia coerência nisso. Então, assim, na hora em que você fala alguma coisa, você começa a perceber, trazer aquilo para você. Peraí, até que ponto eu aplico isso? Até que ponto eu sou coerente comigo mesmo em relação a isso? E quando você percebe isso, que você faz essa mudança, o upgrade é enorme. E eu tenho vivenciado por isso, né? Inclusive, as próprias neo-verpons estão saindo disso. Porque, como Conscienciologia é uma ciência que não para de crescer, a gente precisa aplicar esse conhecimento, a questão da paraepistemologia, de investigar. Mas que ideia nova é essa? O que é isso? Né? Responder? Sim, é interessante que você me fez pensar outra coisa, que é aquele princípio, né, que quanto mais a gente dá aula, na verdade, quem mais aprende é o professor. Né? Então, você conseguiu exemplificar isso, por exemplo, através dessa neosinapsologia. Interessante. Agora, tem uma coisa interessante aí que você está falando, que no verbete anterior que eu apresentei, que era de auto-reflexão docente, dar aula durante 10 anos não significa que ele evoluiu nesses 10 anos. Ele pode dar a mesma aula, ele deu 1 ano de aula, e ele repete esse 1 ano de aula durante 10 anos. Entendeu? Então, assim, a mesma aula que ele utilizou de uma maneira mecânica, automática, ele não aproveitou para crescer consciencialmente. Então, a partir do momento que você está presente, você está questionando, você está lúcido no processo, você começa a pegar as informações, trazer para você o que é mais importante, para poder até melhor ajudar os alunos. Entendeu? Eu acho que é por aí mesmo. Professor Regrisson. Otto. Pensenologia, o primeiro item. Eu queria entender melhor esse holopensene pessoal da teática parapedagógica, e se você puder fazer a gentileza de estender um pouco para o holopensene pessoal parapedagógico também. O que é isso? É o primeiro, né? O primeiro lá. É o holopensene pessoal da teática parapedagógica, é isso, né? É. Na verdade, esse aqui, graças, você também me ajudou nesse item, né? Eu estou escrevendo um outro verbete chamado holopensene pessoal parapedagógico, porque o que eu vejo assim, existe uma característica, e aí a minha dupla está aqui, né? Você pode confirmar, que é assim, tudo que eu faço, em qualquer lugar que eu vou, existe um elemento parapedagógico. Então, se eu for no supermercado e tiver alguma caixa em treinamento, eu fatalmente vou pegar aquela caixa em treinamento. Né? Há pouco tempo mesmo eu entrei numa farmácia aqui em Foz do Iguaçu e vi até curioso, porque não é comum ver isso. Era uma atendente que tinha um véu, e aquilo me chamou a atenção. E ela virou para mim e perguntou, eu estou aqui fazendo um treinamento, eu poderia atender o senhor? Eu achei aquilo assim, nossa, porque todo lugar que eu vou tem sempre algum elemento parapedagógico, algum elemento didático, etc. e tal. Então, o que eu vejo é que quando a pessoa realmente ela entra no processo docente, ela quer aprender porque ela quer utilizar aquilo para poder trocar ideias, ela quer poder informar, ela quer poder esclarecer, sem doutrinar, aquilo começa a fazer parte da natureza dela. Então, praticamente tudo que ela faz, ela vai... Isso é explicado através do holopensene. As pessoas vão adquirindo determinadas facetas do holopensene adequado. E isso passa de uma vida para outra. É o meu caso, por exemplo, com material escrito ou de retenção de pensamento, livro, etc. Tudo vem para mim. Entendendo? Agora, tem pessoa que tem facilidade com o oceano, outra tem facilidade com aquele processo do instinto, a sensibilidade do mato.
É isso aí, é o processo da comunicação. Você tem uma aura de comunicação, a sua holosfera é de comunicação. Então, por exemplo, isso é aglutinação que eu chamo. Aglutinação. Você é um elemento aglutinador. Isso. Com toda essa cara feia sua. Quer dizer, você é um milagre. É um milagre isso. Milagre. Interessante. Se fosse ela, tudo bem, mas você não, né? Poxa vida. não é esquisito? Eu fiz até a barba hoje, Walter. Não, hoje você está até mais arrumadinho. 55, essa cara aqui, bonzinho, né? Agora, interessante. Mas você sabe, a gente aqui tem que fazer comparações, né? Tanta gente aqui cheia de vida, então... Agora, eu escrevi naquele primeiro, acho que foi o primeiro congresso de Parapedagogia e Educação em Brasília, eu escrevi um artigo chamado Professor Aglutinador de Talentos Evolutivos. Mas é isso. Porque eu tenho essa coisa. Já estudou o negócio, é esse aí. É a sua cara. Por incrível que pareça. Mas eu acho que é isso, Walter. Tudo que eu faço sempre converge. Até que eu gostava de brincar, não era gostar de brincar de boneca, mas eu gostava de brincar de ensinar. Não, uma pessoa que olha o jeitão dele assim, parece que ele é um militar. Vai olhar, não é nada. Por quê? Por causa do cabelo, né? Uma vez você o cabelo, o jeitão, a seriedade, tá entendendo? Como é que é? Seriedade, parece um militar. Acabou de chegar um general aí. Vai olhar, não é nada, é o cara. É comunicação. Entendeu como é que é? Isso é interessante. Quer dizer, você é típico nisso. Agora, não esqueça, é holopensene. Mas são vidas, né, que você vai construindo, né? São vidas, aquilo, o acervo vai acumulando. Né, as camadas. Cada vida faz uma camada maior. Isso é um fato. Mas aí a tendência da pessoa é fazer tudo... Eu acho que todo mundo devia estudar qual é o seu elemento aglutinador. Isso é um fato. Agora, comigo eu tenho oceano, tenho um processo de livro. Isso é impressionante. Tudo vem para mim. Agora, acontecem fenômenos parapsíquicos, até de teleportação, materialização, tudo isso aconteceu comigo. Entende? Agora, é necessário que você também faça a evocação. É preciso fazer o processo da emissão para fazer a evocação. Entende como é que é da situação? Como assim? Fala um pouquinho. Por exemplo, você precisa de um livro. Então, você começa a pensar naquele livro insistentemente. O seu óleo pensando vai enriquecendo. Aquilo vai crescendo. Daí a pouco o livro aparece. É exatamente. Agora, comigo, eu já tive meia dúzia de casos desses. Agora, alguns são de materialização. Agora, a única coisa que eu penso é o seguinte: a hora que aparece o livro, eu falo assim, tomara que não foi roubado de um lugar sério, que o livro apareceu, porque aquilo é uma teleportação. Isso tudo isso aconteceu. Agora, o meu caso, ele afeta, às vezes, as outras pessoas. A Malu foi a Itacoatiara, e eu tinha uma parte da biblioteca lá. Ela estava procurando um livro. Aí ela saiu, foi para o mar. Na hora que ela veio do banho de mar, entrou em casa, o livro estava em cima da mesa. Ela mesma falou, um livro em francês, tudo. Como é que é isso? Quem é que mexeu naquilo? Não tinha ninguém, ela estava sozinha lá. A casa é retirada lá na ocasião, Itacoatiara. Entendeu? Agora, veja, isso é por causa dos livros da biblioteca. O livro que estão muito energizados, você está entendendo como é que é? A invocação também pode ser inconsciente, né? Pesquisando um assunto. Eu quero estar pesquisando o senso comum pedagógico. Agora, o problema, a primeira coisa que a pessoa tem que ver nisso, Regson, é a intenção, como sempre. Ver a qualidade da intenção. Se a intenção é boa, há mais assistência, as coisas aparecem. Agora, isso é a conjugação de fatores. Há uma convergência, que tudo vem. Essa confluência é feita a partir da boa intenção da pessoa para ajudar. No seu caso, por exemplo, você gosta, você se dá bem com o processo da didática, da pedagogia, para dar aula, isso é o máximo. Predispõe tudo. É o chamado conceptáculo intelectivo. Entendeu? É como se você estivesse acolhendo. Que caia o maná da intelecção, quer dizer, da ideia, da inteligência. Entendeu? Aquilo vem. Isso é impressionante a gente pensar nisso tudo. Oi. Técnica do puzzle parapedagógico, tecnologia. O puzzle é porque, assim, né, o que a gente percebe é que dar aula por dar aula é pouco. Então, o que a gente precisa fazer? A gente fala muito na questão da evolução. Então, dar aula também é um processo evolutivo. Então, a sua aula ela não deve ser nunca a mesma durante 10 anos. Ela precisa crescer.
né? E a ideia do puzzle é que o puzzle ele é como se fosse uma situação-problema, uma questão que você quer trabalhar, né? Então, assim, existe sempre alguma coisa na docência que a gente quer melhorar. Então, na hora que eu estou dando aula, eu começo a escolher ou questões difíceis, que eu tenho dificuldade, por exemplo, estou em sala de aula, dando aula e eu começo a perceber que eu tenho uma certa dificuldade em fazer interação com o campo. Então, assim, eu elejo aquilo como um puzzle para mim, né? Um quebra-cabeças. Como é que eu posso melhorar a minha interação com o campo? Então, a partir dali, eu vou fazer um estudo sistemático desse puzzle. Eu vou começar a observar, eu vou concentrar as minhas energias nesse puzzle específico. E aí eu começo a detalhar, olha, estou vivenciando isso, estou vivenciando aquilo. Não só nas minhas aulas, como eu vou levar o meu puzzle também para as aulas dos outros. Eu vou começar a observar as aulas dos outros e começar a ver assim, como é que ela faz isso? Então, assim, eu sempre que vejo o professor Valdo, eu via as aulas, assistia às aulas do Nádia, do Hernandes, eu procurava analisar como é que eles fazem esse processo de interação, porque isso acontece. Então, eu começo a desenvolver técnicas que podem me ajudar e vou implementando essas técnicas para ver se aquilo me traz um resultado. Então, é a escolha de uma situação, de um problema, ou que você não tenha muito, não seja muito confortável, que você queira aprimorar, e você vai estudando, um por vez. Na hora que você vê que você já conseguiu resolver alguma coisa daquele puzzle, você continua. Então, recentemente, a gente teve um curso onde a pessoa ela queria experimentar ou melhorar a capacidade dela de dar uma aula mais interativa. Então, ela começou a pesquisar aquilo nela e nos outros. E ela começou a observar, olha, fulano usa a técnica assim, aí ela trazia aquilo para ela. Agora, os nomes técnicos para isso aí, que eles usam mais, é o chamado conteúdo sapiencial. Conteúdo sapiencial. Conteúdo sapiencial. Isso aí mexe com o enunciador e o receptor. Entendi. Você é o enunciador. Agora, antes de ser enunciador, você tem que ser o receptor, para depois você passar para o outro receptor, que é o aluno. Entendi. É o que a gente faz aqui. A minha força toda é baseada nisso. Agora, o conteúdo sapiencial é aquilo que você está passando. Primeiro, aquilo que você assimila. Depois, aquilo que você vai passar. Tá. Você é o distribuidor de conteúdos sapienciais. Isso é o didatismo. É a pedagogia. Entendi. Você está ministrando a aula. Oi. Tânia Guimarães, aqui em cima. Oi, Tânia. Aproveitando, né, que o conteúdo sapiencial, que é esse o jeito de passar para o aluno, eu gostaria que você falasse aqui na fatologia, na página 23, na quarta linha, no começo, a produção do conhecimento. Quer dizer, como é que é essa produtividade? Não apenas uma assimilação do conhecimento, não apenas uma passagem. Como é que é? O que você pode falar da gente dessa produção? Quer dizer, o aluno aprender, realmente, não receber de graça. Isso. Então, assim, uma das coisas que a gente pode falar, e aí você também é uma defensora disso que eu sei, ao invés de a gente transmitir... Do construtivismo, isso, se ninguém transmite, você não passa nada. Isso o Paulo Freire chamou de educação bancária, né? Isso, você passa o conhecimento, depois na prova pede de volta. Exatamente. Né? É construtivismo. Isso. Então, por exemplo, o que a gente procura fazer é a partir... Você pode dar um conceito, por exemplo, um conceito inicial de alguma coisa, e você trazer alguma casuística, algum estudo de caso para a turma, e fazer com que a turma, através daqueles conceitos, construam conhecimentos, né, em cima daquilo que foi falado. Ao invés de você explicar tudo, por exemplo, explicar tudo sobre cosmoética, você vai dar uma aula de cosmoética. E aí você dá os conceitos chave, os conceitos assim, essenciais de cosmoética, e você traz casos e deixa a turma discutir. Que na hora que a turma estiver discutindo, obviamente que vão surgir outros conceitos relacionados à própria questão da cosmoética. Ego-karma, grupo-karma, holokarmalidade, etc. e tal. Então, ao invés de a gente passar todo o conhecimento, que aí você sabe, na hora que você transmite, né, esse conhecimento, pode ser que o aluno ele se desligue naquele momento e ele não aprende nada. E outra coisa, a aprendizagem significativa é aquela que ele produz por ele mesmo. Então, você fazer com que o aluno pense sobre aquilo que ele está aprendendo. É ativo e também haja, né? Atue. Isso. Mas aí tem dois aspectos, tanto do aluno quanto do professor. Então, por exemplo, na hora que o professor ele repete exatamente o que está no Projeciologia ou no Conscienciologia, no livro 700 Experimentos, o que acontece? Ele também não está ajudando a produzir um conhecimento, ele está replicando um conhecimento. Você entendeu? Então, assim, é fundamental quando a gente
que a gente tem muita dificuldade de explicar assim, TACOM. O que é TACOM? TACOM é tarefa da consolação. Tá bom, beleza. E TAD? Tarefa do esclarecimento. Tá, vai além disso. TACOM, tarefa da consolação. E TADES? Tarefa de esclarecimento. Sim, mas eu queria que você falasse mais sobre isso. E a pessoa, às vezes, tem dificuldade em poder falar sobre isso porque ela não construiu esse conhecimento. Ela simplesmente aprendeu, memorizou aquela definição, mas ela não consegue ampliar. Então, você, na hora que você amplia, que você faz associações, você também está coproduzindo um conhecimento com o autor, entendeu? É por aí. Tá ok. Foi. Você, na parafatologia, nas linhas 3 e 4, você poderia falar mais como o professor pode aprofundar seus conhecimentos quanto aos bastidores da interação multidimensional do campo instalado em aula? É que a gente pensa assim, né? A sala, esse é um outro verbete que eu comecei a escrever também, quer dizer, sala de aula multidimensional. Estou animado, olha lá o Otto rindo, né? Sala de aula multidimensional. A nossa sala de aula é que dentro de um ciclo que a gente chama de qualificação, tem o conteúdo, né? Tem a didática. Isso é o que nos iguala, digamos assim, né? De uma maneira bem rústica, né? A docência convencional. Porque a docência convencional é isso, é conteúdo e didática. Quando o professor tem didática, porque às vezes ele não tem didática nenhuma, ele tem conteúdo e não tem didática, ou ele tem didática e não tem conteúdo, também acontece. Mas a nossa vai muito mais além. A aula de Conscienciologia é conteúdo, é didática, paradidática e por aí vai, que a gente está chamando de transposição didática. Existe uma interação com o campo que é fundamental. Então, por exemplo, nessa interação com o campo, a gente sempre ouvia muito assim, o campo caiu. Caiu de onde? Qual é a referência que a gente tinha? Tropeçou? O que houve? O campo está oscilando. Sim, está oscilando para onde? O campo ficou quente, ficou frio. Então, assim, uma das coisas que a gente percebe é que, primeiro, para você falar de alguma coisa do campo, você precisa de uma referência. Por isso que essa coisa de chegar antes de uma aula de Conscienciologia, trabalhar com energia, instalar um campo junto com a equipe extrafísica é fundamental. Porque aí você tem uma referência desse campo. E a partir dessa referência, se você não se desconecta dessa referência, você pode começar a dizer das oscilações que acontecem na dinâmica desse campo. Então, obviamente, se você tem um campo desse, você deve ter patopensenes, você deve ter ortopensenes, você deve ter influência de outras consciências que vieram com alunos. Então, esses são os bastidores. O que é isso? Eu lembro que uma vez estava dando aula de Conscienciologia em itinerância, e durante a aula de Conscienciologia, estava falando, de repente eu ouvi, mas eu não dei muita atenção, para uma sirene que passava à distância. E aí, nisso, eu percebi que a atenção dos alunos voltou-se para a ambulância, né? E, de repente, quando a atenção voltou-se para mim, que a ambulância tinha passado, eu senti que o campo ficou diferente. A impressão que dava é que os alunos tinham acoplado com quem estava lá, que devia estar muito mal, e trouxeram com quem estava lá para a sala de aula. Então, mas tudo isso é o que? Eu estou tentando entender esses bastidores do campo energético parapedagógico instalado em sala de aula. É um exercício. Não vou te dizer que eu já entendo de tudo, mas eu estou pesquisando. Então, a minha curiosidade é muito grande. Recentemente, a gente teve um caso também, aqui em aula de treino, de uma pessoa que estava dando aula, tinha alguma sala de aula, de repente alguém fez uma pergunta à professora, a professora olhou, né, de maneira fixa para ela, e ela levantou e mudou de lugar. Aquilo me chamou a atenção, eu estava bem conectado e eu percebi que houve uma esterilização forte de energia. E depois a pessoa estava falando, pois é, de repente eu me senti com vontade de mudar de lugar, mas por quê? Eu não sei, me senti com vontade. E a pessoa que estava dando aula disse que estava esterilizando muita energia para ela. Então tudo isso para mim é estudo de caso. Eu quero entender esses bastidores, entendeu? Então eu acho que na prática a gente tem que ter essa curiosidade, uma curiosidade sadia, né? Porque quanto mais a gente entende, vê se você concorda, melhor você pode ajudar, né, os alunos que estão ali, conscientes ou conscientes. É isso. Isso que você está falando aí faz parte do puzzle, né, que você explicou antes. Faz parte do puzzle. E quando a pessoa está preocupada com conteúdo demasiado, ela não consegue prestar atenção para esses detalhes. E essa preocupação com o conteúdo tem a ver com a resposta que você deu para a Tânia lá de construir o conhecimento? É isso? Também. Porque, veja bem, na hora em que a gente fala, uma das antonímias lá, né, de praxis parapedagógica é o ensino, eu não lembro agora, conteudístico. Vamos ver aqui, ó, antonímia
eu coloquei lá prática docência conteudística. O que é docência conteudística? É o professor que está muito preocupado só com o conteúdo. Então, assim, o professor que está aprendendo a dar aula, por exemplo, quando ele chega lá e ele está preocupado só com o conteúdo, ele fica num ciclo, né, de conteúdo. Não, eu vou falar de quê? Bioenergia. Bioenergia, então, tem energia imanente e energia consciencial. O Amparo está tentando chegar e ele não consegue. Ele não consegue trabalhar com energia, ele não consegue fazer nada, porque ele está preso a esse conteúdo. Enquanto a gente não conhece o conteúdo, até fica difícil dar aula de uma coisa que você não conhece. Então, a primeira coisa importante, precisamos estudar conteúdo de Conscienciologia, precisamos estudar Conscienciologia, senão você não consegue falar com propriedade. Então, na hora que você consegue ter um bom conhecimento de Conscienciologia, e você começa agora eu quero saber como é que eu vou melhor disponibilizar, facilitar esse conhecimento para os alunos. Na hora que eu tenho técnicas de facilitar esse conhecimento, eu já me desliguei um pouco do conteúdo, já me desliguei um pouco da metodologia que estou fazendo, e aí sim eu me libero para a interação com o campo. Porque se eu estou preocupado, estou preso, estou assediado, autoassediado com a questão do conteúdo, eu não consigo interagir. Então, na hora que você vai se liberando aos poucos, você começa então a interagir com o campo, perceber o aluno, e aí, obviamente, começam a vir os insights, você começa a perceber, ouve, né? Vê informações, você vê a questão da clarividência. Então, o que a gente sugere é assim, é lógico que isso aqui não é uma sequência. Você pode entrar numa sala e começar a ter clarividência, não é que tenha que ser assim, né? Mas assim, isso é uma sequência didática, anatomizada, para a gente poder, então, começar a melhorar o nosso processo docente. E tem que ser através do construtivismo, né? Não adianta a pessoa só ler tudo e achar que decorou e... Exatamente, exatamente. E se você faz pergunta fora, por exemplo, vai falar aula o dia inteiro assistencialidade, aí a pessoa começa a falar, aí você fala a primeira, daqui a pouco, 5 minutos depois você faz uma pergunta, mas por que eu preciso fazer assistência? A pessoa para e ela tenta achar isso nos livros. E eu não me lembro que tem isso nos livros. E ela fica perdida, porque o ensino dela é tão conteudístico que ela não conseguiu refletir sobre o conteúdo. E tem uma coisa importante também, que é assim, não adianta só estudar e memorizar. É importante você refletir sobre o conteúdo, porque Conscienciologia não é repetição de conteúdo. Conscienciologia é falar de vivências, é falar da consciência. Nós somos a consciência, é falar disso, né? Então, se você fica só repetindo o conteúdo, a aula fica vazia, você às vezes não esclarece, e você não consegue fazer um trabalho realmente de ponta, que é a questão da TARES prioritária para a pessoa. Não cria rapport. Exatamente isso. Regson, oi. Aqui na efeitologia, Norma, aprofunda um pouco a ressignificação da realidade docente do professor, efeito direto das reciclagens buscadas e provocadas na praxis. onde é que está mesmo? Qual é a página? A página 23. Eu lembro do tema, mas só queria ler, efeitologia, isso mesmo. Ressignificação da realidade docente, do professor. Pelo efeito da reciclagem, já está acontecendo comigo. Toda hora, a impressão que eu tenho é que toda vez que eu vou dar uma aula, eu ressignifico a minha docência. Toda vez que eu vou dar uma aula, que eu falo de algum conceito, e eu presto atenção nesse conceito, e eu trago para mim, eu começo a pensar até que ponto eu vivencio esse conceito. Eu presto atenção no meu aluno. Então, você sabe que às vezes tem alunos que eles são resistentes a certas ideias, né? E aí você fala de alguma coisa e você vê a resistência dele. Eu trago aquilo para mim e eu penso assim, até que ponto eu também sou resistente a algumas ideias. Então, na hora em que eu uso a aula como um laboratório docente, isso não quer dizer, vou abrir um parênteses aqui, que eu fico me auto-assediando o tempo todo. Não é isso. Senão você vai puxar o seu tapete, né? Você está fazendo uma análise, é como se você assim... se sobrepairasse, né? Você pega aquela informação e fala, isso aqui é uma questão de análise para mim. Então, se eu não faço aquilo, ótimo, eu não faço, eu vou aprender a partir daí. Então, a questão da ressignificação é isso, até de conteúdo. Porque quantas vezes a gente fala de um conteúdo, você fala dele há 5, 6, 7, 10 anos. De repente, aquele conteúdo, naquele momento do seu nível de maturidade consciencial, ele cai de uma tal maneira, a ficha cai de uma tal maneira que você fala, agora que eu entendi. Isso não é só dando aula. Eu tenho observado muitas aulas, e às vezes as pessoas dando aula, né, que a gente antigamente chamava de aula de treinamento, que a gente chama de aula de Conscienciologia, porque é uma aula de Conscienciologia. A pessoa que está ali se formando professor, que é um professorando, ele fala de coisas que tem uma repercussão muito grande, porque o campo é otimizado para isso. Então, naquele momento, pela própria observação,
pelo próprio raciocínio, pela própria reflexão que eu faço, eu quero levar aquilo para uma próxima aula, para uma vivência fora da sala de aula, para poder implementar. Porque uma coisa interessante, a teoria por si, ela não vai reciclar algum traço meu. Eu preciso colocar em prática alguma coisa. Entendeu? Então, assim, a ressignificação tem a ver com dar aula, com observar a aula, com o refletir, que é muito importante, e por aí vai. Esclareci, Norma? Perfeito, Regson. Eu queria que você comentasse uma outra questão. Está na fatologia, na 4ª linha de cima para baixo, que de certa forma acho que complementa um pouquinho isso que você acabou de falar. Não é só na aula de conscienciologia, é também em outros ambientes. Quando você coloca ali a sala ou espaço de aula enquanto locus parapedagógico e reeducacional prioritário, mas não exclusivo. Comenta um pouquinho. Porque assim, como a gente está falando bem de conscienciologia, de aula de conscienciologia, né? A aula de conscienciologia se tornou assim um grande laboratório, tanto aula, dando aula, quanto assistindo aula. E aí, toda vez que eu coloco como locus prioritário ali, porque é o espaço exclusivo para a gente falar de aula, de sala de aula multidimensional. O que eu estou querendo dizer com isso é que assim, não é que eu não aplique os conceitos, né, os princípios da conscienciologia, do paradigma consciencial, numa sala de aula convencional, só que não é lugar para isso. Então, quando eu vou dar aula de inglês ou português na faculdade, eu não vou para lá para falar de conscienciologia. Não é que eu não aplique, se eu me sentir, por exemplo, atacado extrafisicamente ou energeticamente por algum aluno, porque eu estou pegando muito pesado, como eles falam, né? Ô, professor, você está pegando muito pesado, está ensinando muito. Hoje a minha cabeça está doendo, porque está além do tique e o teco, né? Eu não estou aguentando, começa a sair fumaça. Então, assim, às vezes eles ficam antagônicos, eles começam a jogar energia. Então, assim, isso eu percebo, porque eu procuro vivenciar o paradigma consciencial. Mas assim, eu procuro vivenciar o paradigma consciencial e toda a questão da multidimensionalidade numa aula, num espaço que é propício para isso. Que é a questão, todo mundo trabalhando energia, todo mundo falando de conscienciologia. E aí é lógico que eu quero aproveitar isso para esclarecer, né, heteroesclarecimento, autoesclarecimento. Tá? Não que isso não possa acontecer fora. Pode acontecer num avião? Pode. Pode acontecer, por exemplo, num ônibus? Pode. Pode acontecer na rua? Pode. É lógico que eu nunca fiz esse movimento de falar, eu vou te explicar. Mas se eu estiver lendo alguma coisa no avião e a pessoa do lado me perguntar, o que é isso? Você pode falar de conscienciologia? O que é isso aí? Eu acabo falando. Por exemplo, tem aluno na faculdade que me pergunta, o senhor é da conscienciologia, né? Ah, sou. E você poderia falar alguma coisa sobre isso? Depois, lá fora, se você quiser, eu te dou um site e você vai pesquisar. Mas eu não vou ficar falando de conscienciologia. Entendeu? Respondi? Norma. Sim, tranquilo. Obrigada. Regson, aqui no B. Na página 22, você poderia comentar a segunda citaciologia? Página 22, segundo o quê? Desculpa, não vi, Neida. A segunda citaciologia. Citaciologia. Toda praxis é atividade, mas nem toda atividade é praxis. Adolfo Sanches Vasquez, no livro A Filosofia da Praxis. Ele tem um livro bem grossinho, onde ele fala, né, sobre isso. Se amarra, né, Otto? O Otto, quando a gente faz a citação. É porque, assim, ele fala uma coisa bem interessante, ele tem um estudo sobre essa questão da praxis. E ele diz assim, como a praxis, ela envolve, né, atividade teórico-prática, e tem alguns conceitos primordiais da praxis, que é assim, a praxis, ela leva a uma mudança. Se a praxis não levar a alguma mudança, não é praxis. Se a praxis não levar a uma teorização, não é praxis. Se a praxis não levar a uma prática, também não é praxis. Então, quando ele diz que toda praxis é atividade, né, que tem atividade em si, mas nem toda atividade é praxis, porque eu posso estar dando uma aula de maneira mecânica, eu posso estar dando uma aula de maneira automática. Então, eu vou te dar um bom exemplo disso. Tem um conteúdo específico, vou falar até de conscienciologia. O professor vai dar aula de bioenergias. Ele vai para o livro de bioenergias, ele copia nas fichas de aula dele tudo que tem ali no livro, no capítulo sobre bioenergias. Ele chega em sala de aula, ele fala sobre o que ele leu nas fichas, os alunos copiam, todos vão para casa e ninguém aprendeu nada. Você entendeu? O fato de ele ter copiado, o fato de ele ter falado lendo o que ele copiou, o fato dos alunos copiarem, não significa que houve praxis, houve uma atividade docente. A aula aconteceu, mas não houve uma reflexão sobre aquele conteúdo. Nada daquilo passou pela cabeça dele, porque ele não refletiu sobre aquilo, e nem os alunos. Então é essa que é a ideia dele, entendeu?
Ok. Você acha que isso acontece? Não, imagina. Na página 25, em taxologia, aqui no item 11, você fala do ortoposicionamento, né? Eu queria saber se, dentro da sua experiência, você tem algum fato para comentar com a gente, para contribuir? Quando você fala que o aprimoramento cosmoético, né? Peraí, página 25. Não existe espaço para murismo na praxis. Peraí, página 25, taxologia qual? Número 11. Número 11, ortoposicionamento, tá? Aprimoramento cosmoético, aprimoramento pessoais. Tá? É aquela questão de novo, né? Quando o professor começa a trazer, falar da teoria, colocar essa teoria em prática, ele começa a ver o seguinte: eu não tenho como ficar no muro. Então, assim, ou eu decido falar uma coisa que ela é cosmoética, ou então eu não falo. Então, assim, por isso que tem essa pensata aqui, né? Você até que me chamou a atenção para isso, Neida. Na prática não há espaço para murismo por causa disso. Ou eu realmente assumo aquilo que falo, né? Ou então eu falo, gente, isso aqui é uma coisa que eu estou tentando aplicar em mim. Então, por exemplo, quando a gente fala em sala de aula que o ideal é fazer 20 EVs, e você não faz 20 EVs, existe uma incoerência muito grande aí. Então, assim, ou você procura aplicar, isso é importante, porque a questão da docência conscienciológica, ela não pode ser vista como uma questão de status, né? Eu sou professor de conscienciologia. Não, professor de conscienciologia eu vejo como um papel, não um papel, mas uma função, né, importantíssima dentro da nossa própria autoevolução e a evolução do grupo. Você está ajudando o grupo a recuperar informações e se ajudando. Então, na hora em que você não aplica aquilo, não procura aplicar aquilo, não procura refletir sobre aquilo, aí tem vários aspectos. Que há questões que eu não vou conseguir vivenciar, mas eu posso pensar, refletir sobre isso. Eu não posso fugir das reflexões. Então, por exemplo, há pouco tempo aconteceu uma aula bem interessante, que a pessoa estava falando sobre energia consciencial e alguém fez uma pergunta: mosquito tem energia consciencial? Silêncio absoluto na hora, né? E aí todo mundo ficou se perguntando. E aí o que a gente tem que fazer? Procurar analisar. Porque se você já tem um conhecimento básico, você começa a analisar, começa a argumentar para chegar a uma conclusão com o grupo ou não. Então, a grande questão é assim, não fugir. Porque, por exemplo, eu já vi várias vezes, as pessoas fazem uma pergunta e dizem assim: não está no Projeciologia, ou então, porque o Projeciologia fala isso, ou então fui perguntar ao professor Valdo falou isso. São argumentos ad Valdo, são argumentos ad Projeciologia, né? Então, assim, a gente precisa parar e começar a refletir, precisa parar e começar a raciocinar sobre isso. Eu vou cometer alguns equívocos? Vou falar algumas coisas erradas? Mas esse é o processo. Depois eu preciso voltar a refletir. Pode ser que algum aluno me esclareça alguma coisa que eu não sabia? Pode, que bom, porque esse é o processo da aprendizagem, né? Expliquei? Ok, obrigada. Regrisson. Oi. Na citaciologia, página 22, a terceira citação. O método da praxis pedagógica é um método de autoformação. Há uma relação com a autopesquisa e as recins? Também. Esse é um pesquisador chamado Eli Berincar, ele é daqui do Rio Grande do Sul. A tese de doutorado dele foi em cima de praxis. Ele escreve livros sobre praxis pedagógica. E ele fala muito sobre essa questão da metodologia da praxis. E aí, se você trazer a metodologia da praxis para ele pedagógica, a gente trouxer para a gente a metodologia da praxis para a pedagógica, a gente entende que, assim, o nosso instrumento, né, o nosso grande instrumento de pesquisa da praxis para a pedagógica é o paradigma consciencial. Então, assim, um dos pilares do paradigma consciencial é a questão da autopesquisa, que é a questão do laboratório consciencial. E outros mais, a questão da cosmoética. Então, na hora em que eu uso essa metodologia, e o que seria a metodologia da praxis para a pedagógica? É observação. Quando eu digo observação, é heteroobservação e autoobservação, né? Registro do que eu vivencio, do que eu observo e nos outros em mim, eu preciso registrar. Porque o registro, ele facilita a reflexão. Se eu não registro, eu perco aquele momento. Então, é observação, é registro. Em cima do registro, eu faço as minhas reflexões. E aí tem um crescendo que é reflexão, autorreflexão individual e a reflexão coletiva.
Eu preciso levar essas reflexões para outras pessoas para ver as convergências e as divergências. Onde é que eu estou equivocado e onde existe um caminho realmente que leva a uma conclusão mais consolidada. Então, por exemplo, um bom exemplo disso é quando a gente observa a aula dos outros. A observação de aulas, nem todo mundo ainda de repente entendeu que no processo de observação você aprende muito. A observação de aula, ela é 100% de aprendizado. Quando eu observo de uma maneira crítica, de uma maneira assim, eu quero aprender com aquilo, como é que ele faz aquilo? Então, na hora que eu observo, registro, reflito, levo para grupos, para a gente poder chegar a uma conclusão juntos, e depois eu pego aquelas conclusões e eu coloco através de ações para que sejam de novo refutadas ou confirmadas, eu estou aplicando o que eles chamam, o que eu estou chamando aqui também de metodologia da praxis parapedagógica. Entendeu? Entendi. Então, a praxis ela vai envolver, além da reflexão sobre a ação, ela vai envolver uma reflexão na ação. Sim. No processo. Isso. Na verdade, a praxis ela envolve a reflexão para a ação, que é a pré-aula, é o planejamento, o que eu vou fazer. E nessa reflexão para a ação, professor de CP1, por exemplo, ou mesmo quando a gente vai dar curso normal, né? Um dia, eu tenho uma curiosidade, vou perguntar lá ao professor Valdo, que é assim, quando a gente vai dar um curso, e você começa a sintonizar com esse curso, começam a vir informações sobre a turma. Então, por exemplo, essas informações que vêm sobre a turma, elas me ajudam, inclusive, a selecionar o conteúdo que eu vou utilizar, de acordo com as necessidades daquela turma. Então, isso já é auto-pesquisa. A reflexão na hora, que é a reflexão na ação, eu começo a pensar, peraí, isso que eu estou falando, eu preciso flexibilizar o meu conteúdo, eu preciso ampliar, vem informação de amparadores, e eu vou pegar um livro para poder exemplificar alguma coisa. Eu estou refletindo na hora, eu não estou agindo mecanicamente. Reflexão sobre a ação. Assim que terminou a aula, eu vou refletir sobre aquilo que eu fiz. Foi apropriado? Não foi? 1, 2, 3 semanas depois, eu vou fazer a meta-reflexão. Eu vou juntar tudo isso, vou juntar várias aulas, por exemplo, e vou começar a ver os pontos de convergências e os pontos que não me interessam. Então, assim, esse é um processo complexo, mas isso é uma metodologia de estudo da praxis. Obrigada, Reglisson, e parabéns pelo verbete. Professor Walter, isso é uma pergunta que eu faço. Antes dos eventos grandes, né, assim, ou mesmo da tertúlia, o senhor percebe essa sinalética toda? Vai dizer que sim, em matéria de sinalética, eu uso o tempo todo. Eu não paro nunca. Então, antes, agora, eu sou viciado em sinalética, para você ter uma ideia. Isso é hábito meu e não tem jeito. Agora, é engraçado que isso aí diz respeito ao que está perguntando aqui. Professor, de que forma entende a expressão we are all one? Quer dizer, nós todos somos um. Sei que há guia cego de religião envolvido nesse assunto, mas algo parece dizer sentido. Há uma série de grupos dizendo que o problema da humanidade seria a falta de compreensão a respeito do estado de unidade. O estado de unidade ou iluminação é ser um com a experiência de tudo que existe. No estado de unidade, nada mais está separado. De que modo o senhor interpreta a questão? Estou me preparando para passar uma temporada aí em Foz. Então, deixa eu falar duas coisas para você. Primeiro, o estado de unidade ou iluminação, da pessoa estar junto com tudo, isso aí, em tese, é possível. Mas nós não podemos chegar àquele exagero da escola filosófica do panteísmo, que tem o cosmos como sendo um órgão só. Então, a causa primária, isso que o povo chama de Deus, seria o próprio cosmos. Entende? O panteísmo, as coisas já são os órgãos e sistemas dessa causa primária. Então, a gente não pode levar a esse excesso de interação com a realidade. O panteísmo é burrice. Eu não acho que seja correto. Agora, outra coisa séria. We are all one. Aí há os processos semânticos e a interpretação dessas coisas todas. Por exemplo, só para te chatear, o seu nome aí, o seu sobrenome é Miranda. Quem está falando aqui é de Münster, na Alemanha. Ele vem passar aqui, por isso que está falando que vem para cá. Ele é da Alemanha. Mas o nome dele, o último nome, é Miranda. Agora, Miranda, o que é que se passa? A gente tem também que entender o que é isso.
No latim, por exemplo, isso aí vem do latim. Você já deve ter percebido, por exemplo, até em inglês, tem muita gente que chama Miranda. Miranda é por causa do processo de admiração. Existe até uma expressão que chama res miranda populo. A coisa digna de ser admirada pelo povo. Quer dizer, você, ô chefe, é uma coisa digna de ser admirada pelo povo. Então, vamos interpretar o processo em matéria de ideia, mas também do processo da palavra e o modo que as pessoas colocam isso, a expressão composta. De modo que esse processo de você estar em interação com o cosmos tem sua razão. É tanto que é o seguinte, eu vivo dizendo aqui que a gente precisa de viver com todos os princípios conscienciais. Desde o vírus, a bactéria, que nós temos trilhões de bactérias, são 100 trilhões de bactérias que nós temos no trato digestivo. Então, por aí é uma interação, isso já é uma lembrança que nós nunca estamos sozinhos. Por exemplo, a solidão, ela é impossível, ninguém jamais está sozinho. Então, se você não tem muita bactéria, você vai ter consciência extrafísica junto de você, mesmo quando você se isola totalmente. Então, vamos entender, ninguém, na verdade, é isolado, ou está sozinho, você pertence a tudo. Agora, ó, res miranda populo, tá? Coisa digna de ser admirada pelo povo. É você, Miranda, admiração. Eu até falaria, e vamos esperar o homem para vir aqui, para a gente ver as coisas. Eu falaria a frase, we are all different ones in one group. Né? Somos todos pessoas diferentes num grupo só, né? Porque senão as características são... Professor Regson, ali na página 24, na antagonismologia, o primeiro antagonismo, autoenfrentamento e ilusão dogmática. Poderia aprofundar, por favor? Esse autoenfrentamento e ilusão dogmática é porque, assim, existe quando eu falo de ilusão dogmática, ele está muito ligado à questão do senso comum pedagógico. Existe um senso comum pedagógico que é assim, a gente acaba... tem muitas pessoas que dão aula seguindo ou imitando exemplos de outros professores. Então, por exemplo, tem muita gente que começa a dar aula quando faz pedagogia, que ela vai seguir o exemplo dos professores que ela tinha durante o curso de pedagogia, porque é a referência que ela tem. Então, tem muita gente que dá aula seguindo exemplos de professores de Conscienciologia também, porque é a referência que eles têm. Então, assim, essa ilusão, né, que a gente fala de dogmática, é que ela acaba assumindo determinadas posturas e que ela não enfrenta a própria realidade dela como docente. Então, por exemplo, eu lembro que logo no início, quando eu comecei a estudar Conscienciologia, às vezes o professor Valdo falava umas coisas, né, de Cristo, né, Cristo é isso, né, e que muitas pessoas replicavam exatamente aquilo. Então, por exemplo, eu não me sentia com autoridade de falar um tipo de coisa dessa, porque eu não tinha o conhecimento que ele tinha. Então, assim, essa coisa dogmática de a gente acabar repetindo, replicando determinados modelos e exemplos, a gente perde a oportunidade de ser o que a gente é e usar a bagagem, né, a holobiografia que eu tenho como professor. Então, eu não preciso ser igualzinho aos outros professores de Conscienciologia. Eu sou diferente, tenho minhas bagagens, tenho minhas abordagens, eu tenho meu estilo pessoal de dar aula. Então, na hora em que você faz esse autoenfrentamento, você começa a querer descobrir como é que eu dou aula, né? Como é que eu uso a questão, por exemplo, do cosmograma. Será que eu falo muito o tempo todo? Será que eu não deixo os alunos falarem? Será que eu sou uma pessoa impositiva? Será que eu sou belicista em sala de aula? Será que eu quero pegar o Projeciologia e enfiar na cabeça das pessoas? Dizer, vamos lá, abra seu coração, né, para o Projeciologia. Então, como é que eu faço isso? Então, assim, a questão do autoenfrentamento docente que eu falo é para a gente realmente sair dessa postura de ter que ser exatamente, ou dar uma aula exatamente como o outro dá. Então, o professor Mário dá uma aula do jeito dele. Né? Então, a professora Malu Balona dá uma aula do jeito dela, o Pedro Fernandes dá uma aula do jeito dele. Eu tenho o meu jeito de dar aula. Eu não preciso ficar copiando exatamente. Veja bem, no início é até difícil você não se espelhar em alguém. Você precisa de uma referência, o que é normal. Mas, assim, a partir daí, você precisa começar a se libertar disso.
Essa é a questão do antagonismo, né? Certo. Obrigada. Queria que você expandisse, por favor, na polinomiologia, página 24. O segundo polinômio, ação, reflexão, autorregulação e praxis. Polinômio, ação, reflexão, autorregulação, praxis, né? Porque, assim, a praxis, ela é... Definição de praxis é ação, atividade. Então, eu vou lá, eu dou uma aula. A partir do que eu fiz em sala de aula, eu preciso refletir com base naquilo. Por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Então, por exemplo, às vezes em sala de aula, você fala algumas coisas que você não tinha pensado. Vem ideias para você. Então, o que é importante? Eu falei aquilo porque aquilo é meu, eu falei aquilo porque aquilo ali foi uma inspiração, eu falei aquilo porque aquilo entrou no holopensene da turma, né? E a partir daí, eu começo a me questionar. Eu começo a questionar meu estilo de dar aula, eu começo a me questionar como consciência. E aí, eu começo a fazer, então, o que a gente chamou de autorregulação. Eu começo a regular, eu começo a calibrar, digamos assim, a minha maneira, meu estilo próprio de dar aula. O que vai, então, logicamente, gerar a minha praxis personalíssima. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, eu já vi assistir aula, onde o professor está dando aula e, de repente, as pessoas começam a falar de misticismo. O professor se deixa engolir e, daqui a pouco, ele também está falando de misticismo. Então, se ele depois parar e pensar sobre isso, ele vai começar a ver até que ponto isto me incomoda ou eu não consigo me posicionar quando esse assunto entra em sala de aula. Então, assim, são várias posturas que você começa a parar, refletir e autorregular. Bom, o que eu preciso fazer? Nesse assunto, eu não tenho confiança. Porque, por exemplo, tem gente que tinha medo na época lá dos PEIs de falar sobre, como é que era o nome? A escala da ressonância... Não, não é escala não. Não, não é escala da ressonância morfa. Na aula 4 tinha... Quem é que lembra aí? O que é ressonância mórfica? Não, não é teoria da ressonância mórfica, né? Isso é do Rupert Sheldrake, o nome desse aí. Era uma aula que tinha sobre uma outra coisa... Série harmônica. Série harmônica. Série harmônica era assim a série harmônica quem fala sou eu. Pois mas a gente tem dificuldade de falar sobre isso. Muita gente tem dificuldade. E o que acontecia? As pessoas pulavam esse assunto. Então, assim, na hora que você pula, isso está mostrando, de uma certa forma, não é covardia, mas assim, o medo de enfrentar essa realidade, buscar mais informações sobre isso. Então, como existe dentro daquele conteúdo que eu falei, existem conteúdos secundários, existem conteúdos fugitivos, evitáveis, aquele assim, opa, se eu falar sobre isso, isso vai me causar problemas. Então, é melhor eu fugir desse conteúdo, entendeu? Então, assim, na hora que você faz esses autoenfrentamentos, essas reflexões, você começa a ver onde eu preciso melhorar para ampliar ou consolidar a minha praxis parapedagógica. É isso. Regson. Oi. Na página 26, o item 7, cognição. Para compreender o fato de a teoria só ser entendida e usada para explicar a prática, quando anatomizada pelo exercício mental somático autoconsciente. Aprofunda um pouco, por gentileza. Para compreender o fato de a teoria só ser entendida e usada para explicar a prática quando anatomizada. Porque, assim, como existe essa dicotomia teoria e prática, você pode ter um professor que ele é muito teórico, né? Extremamente teórico. E o que eu estou dizendo aqui é que, assim, na hora que você começa a entender as teorias estruturantes da sua praxis, você tem melhores condições de melhorar a sua atuação docente, melhores condições de entender aquele conteúdo que você está fazendo. Entendeu? Então, assim, se eu ficar só na teoria, eu preciso ampliar essa minha cognição, eu preciso ampliar. E como é que eu amplio? Eu amplio através da reflexão, eu amplio através do diálogo, eu amplio através do debate. Por exemplo, uma coisa simples, quando eu não sei um conteúdo, eu estou em dúvida em relação àquele conteúdo, eu preciso procurar ajuda. Então, não é porque eu sou professor de Conscienciologia que eu tenho que saber tudo, eu não sei isso aqui, estou em dúvida. Então, é melhor eu ir conversar com alguém para ampliar a minha cognição do que eu entrar em sala de aula em dúvida a um determinado tema. Então, na hora que eu faço isso, eu não estou sendo só teórico, eu estou sendo prático, né? E uma outra coisa, eu preciso começar a identificar quais são as teorias embasantes, estruturantes da minha praxis. Por exemplo, a teoria da cópia é uma delas.
Até que ponto o que eu faço em sala de aula é uma cópia do que os outros fazem? E quando a gente pergunta a alguém assim, quais são as teorias que embasam a sua praxis parapedagógica? Em geral, as pessoas ficam paradas pensando, porque a gente não pensa sobre isso. Quando eu digo de teorias, existem várias. Por exemplo, quais são as teorias que embasam o seu conhecimento teórico? Quando você fala as teorias, por exemplo, conhecer um pouco de filosofia é uma teoria. Conhecer um pouco de sociologia é uma teoria. Conhecer um pouco de antropologia é uma teoria. Então, tem até uma questão de conhecimento, né, você se tornar um polímata, a polimatia, de você ampliar. A gente tem até um item de pergunta sobre isso. A ampliação do seu conhecimento, das teorias que embasam o conteúdo que você vai apresentar. Não adianta só você conhecer o conteúdo de Conscienciologia sem que você faça associações. Se fosse assim, o professor Valdo não tinha colocado no Projeção da Consciência, não, o Projeciologia, tem lá a relação da consciência com outras linhas do conhecimento, a relação da Projeciologia com outras linhas do conhecimento. Então, essa associação, essa relação, ela é importante, até para você poder melhor esclarecer uma pessoa que chega, por exemplo, e só tem um conhecimento, por exemplo, em logosofia. Então, se você conhece um pouco daquilo, vai facilitar você melhor ajudar aquela pessoa, entendeu? É mais ou menos por aí. Respondi? Sim, e uma outra questão que está lá no item 14, teorização, a última frase, né? A prática sozinha ainda não é praxis parapedagógica. Aquilo, de novo, é a mesma coisa, né? Eu preciso buscar explicações teóricas para a minha prática. Quando eu falo que a prática sozinha ainda não é praxis parapedagógica, então, assim, você pode ter, voltando àquele ponto perguntado, pode ter um professor que deu uma aula excelente, digamos assim, mas é a mesma aula. Ele não muda nunca. Isso não é praxis. Então, por exemplo, eu tinha um professor de geografia, eu me lembro muito bem no primário, na minha época era primário, tá? Que ele tinha um caderno amarelo, que ele falava sempre a mesma coisa. Então, você tem professor na faculdade, que se você repetir a disciplina dele, você vai ver que é a mesma coisa. É o mesmo exercício, as mesmas piadas, exatamente. Então, assim, essa prática, ela ainda não é prática parapedagógica. Então, você vir aqui, você falar, de novo, né? Então, vamos lá, holokarma. Você tem lá egokarma, grupo karma e polikarma. Aí você define um, define outro, define outro. Acabou sua aula. Enquanto cada aula que você der, você não ampliar, não trazer conhecimentos novos, não procurar se conectar à turma para saber quais são as necessidades da turma. É possível que numa aula, por exemplo, de holokarma, você enfatize mais o egokarma. E aspectos do egokarma. Vai entrar no campo da cosmoética, do CPC, vai entrar na questão da FEP, e por aí vai. Pode ser que numa outra aula a prioridade seja em torno do grupo karma. Então, assim, isso é uma adequação, é uma flexibilização de acordo com as necessidades e interesses daquela turma específica, né? Por isso que praxis ainda, a prática sozinha não é praxis parapedagógica. Bom, na mesma página, o item acima, número 13, responsabilidade. Aprofunda essa responsabilidade da autonomia compartilhada? É porque a gente fala assim, tem uma expressão importante aí que é autonomia compartilhada. Então, assim, a gente fala muito em autonomia, né? Autonomia docente. Então, o que a gente entende por autonomia? É você, né, governando sua própria aula, os conteúdos, etc. e tal. Só que nós trabalhamos com multidimensionalidade. Nós temos a questão dos amparadores. Então, a nossa autonomia dentro da praxis, de uma aula de Conscienciologia, ela não é uma autonomia sozinha. Você compartilha isso com os amparadores. Então, é um trabalho ombro a ombro. Então, na hora em que você começa a acessar essas informações, na hora em que você começa a receber informações sobre determinados alunos especificamente, isso cria uma responsabilidade muito grande do professor. Então, o professor precisa compreender, mesmo o professor que tá começando, que, primeiro, ele quando vai dar uma aula, seja uma aula treinamento, uma aula de primeira vez, existe um trabalho multidimensional ali. Existe uma equipe extrafísica por trás daquilo. Então, às vezes, o professor, ele está treinando, ele acha que a aula que ele está treinando é uma aula comum, eu vou lá, pro forma, né? A palavra é pro forma. E não é pro forma. Se a gente está falando de Conscienciologia, está trabalhando com energia, existe uma equipe multidimensional. E isso gera uma responsabilidade. Então, não é à toa. O professor não pode chegar, marca uma aula e fala, na véspera, hoje eu não vou. Imagina o professor Valdo dizendo, não, hoje eu não vou. Não vai fazer isso nunca, né? Mas assim, fazendo assim,
Ele não vai fazer isso nunca. Eu não nunca fez, né? E ele fala assim, não, hoje eu não vou não, porque eu tô querendo assistir o canal aqui, não sei o quê. Vou não, porque eu vou comer uma manga madura. Porque muitas ocorrências vão acontecer no período de pré-aula. Né? Então, assim, quando você assume a responsabilidade, é uma responsabilidade perante a equipe extrafísica, perante os alunos que vão ser assistidos, perante a sua própria ficha, a sua FEP. Isso é muito importante. E a pessoa não pode brincar com isso. Né? Eu acho que é isso. Né? Professor Valdo. Gente, vocês devem aproveitar o professor Hector, que ele é um especialista em aula, dá aula e etc. Olha bem, todo mundo respeita esse homem. Aproveita aí. Professor Valdo, que é? Aqui, ó. No seu verbete, na página 22, auto-organizaciologia, o senhor podia falar mais sobre a técnica da hora-semana? O caso todo é o seguinte, hoje já existe um negócio até popular, que já levaram até para a televisão, que é o processo é o seguinte, que não existe mais dias da semana. Todos os dias da semana são segunda-feira. Quer dizer, todo dia é dia útil. Não tem mais fim de semana, nem feriado, nem dia santo, nada disso, nem domingo, nem sábado. Então, isso aí todo dia é segunda-feira. É assim que o povo fala. Isso, eu já uso essa técnica há muitos anos. Então, a minha técnica é o seguinte, eu não olho a hora. É aquilo que eu, mas o Laene e o Loche falando muito aí. Então, ele me pergunta, mas que dia é hoje? Eu falo assim, hoje que hora é essa? Eu falo assim, é domingo. Você está entendendo? Para ver o processo, que a visão já pega a semana inteira. E tudo que eu faço, eu viso esse processo de ter uma visão mais ampla. Agora, a cosmovisão faz a gente ser conduzido para o generalismo. Então, você vê tudo mais por atacado. E o tempo é uma variável que tem que também se submeter a isso. Então, eu olho muito o processo de semana naquilo que eu faço. Entende? E na caracterologia, no número 4, o senhor podia falar mais sobre a ginástica calistênica no... O número 4 é praticar a ginástica calistênica. Eu faço isso junto com os processos da esteira aeróbica, porque eu tenho tudo isso dentro do meu banheiro, que é um pouquinho mais comprido, grande, cabe a esteira aeróbica, entende? Agora, a calistênica é você fazer movimento de braço e perna. Por exemplo, você andando na esteira, você usa muito as pernas, mas os braços nem tanto. Então, eu faço exercício também com o braço, os músculos, peitoral, essa coisa toda, quando a gente está, você está entendendo? Antes de tomar banho. Até você transpirar bem na situação. Então, eu junto a esteira aeróbica com a ginástica chamada calistênica, essa antiga, de movimento do corpo. E eu uso isso de todo jeito. Outra coisa também, eu tomo banho atlético. O banho atlético é aquele que você não ensaboa à toa, você faz massagem no seu corpo com isso. Então, isso aí te levanta o processo de energia, você fica excitadão, você está entendendo, com um problema muscular, a parte da psicomotricidade. Isso é importante, para a pessoa se sentir bem, estimulada, entende? Agora, é preciso ter, não pode ser um banheirinho pequenininho que não cabe nada, tem que ter um pouquinho maior para fazer isso. Outra coisa que tem também na questão do meu banheiro lá, que até o César sempre fala nisso, é que eu tenho um supedano que eu faço junto da parede, um lugar que você pode pôr o pé, para lavar as pernas e os pés, de um lado e do outro. Você apoia o pé alto, está entendendo? Debaixo do chuveiro. Isso é o máximo, ajuda demais. Você que é grandão, ó, com o seu peso, você precisa mais disso do que eu. Você está entendendo? Vale a pena fazer. É interessante. Só vou te fazer uma perguntinha aqui daqui. Fiquei curioso. Porque você pode comentar esse, não estou falando de bolsa de mulher que é tabu. Aonde é que está? Quando você fala lá... Não estou falando de bolsa de mulher que é tabu, não. Porque você não pode, estou falando aí de carteira de homem. Carteira de homem. Se você for falar de mulher, eu tenho que fazer outro verbete. Para mostrar que a mulher perde a chave, não encontra, vai ver, está lá dentro. É igualzinho aquela que coloca o óculos aqui e tá. Onde é que está meu óculos? Agora estão fazendo um comercial na televisão que a dona está falando isso, né?
A avoada do anúncio. Ele chama de avoada. Onde é que está meu óculos? Onde é que está meu óculos? Está todo o óculos, está na cabeça dela. Então, a mesma coisa é o processo da bolsa de mulher. Até ela achar, é um problema. Tem bolsa que eu já falei com as minhas amigas. Escuta, faz o índice e coloca de fora. Não é só isso, é um macro. Tem tantos itens igual ao supermercado. Tá? Então, isso aí é problemático. Por isso que eu falo que é tabu, a gente não pode tocar nisso. E bolsa de mulher, depende do que é. Às vezes, uma bolsinha dessas de rodar, tem 20 coisas lá dentro. E a gente não entende como é que é aquilo. Então, agora aqui, ao verbetógrafo. Em 29 de 10 de 2012, George Galloway, enquanto estava ministrando uma palestra na Universidade de Oxford, foi atacado verbalmente por um aluno da universidade em que estava palestrando. George Galloway defendeu-se na hora, na frente de todos, com muita veemência. Ao final de sua defesa, ele foi ovacionado pelos outros estudantes. Mas, estranhamente, aqui no Brasil, muitas pessoas indignadas pelo fato de ele ter se defendido. De que modo o verbetógrafo encara o fato de que no Brasil tornou-se obrigatório que os professores tornem-se refém dos alunos? Essa é uma situação delicada, né? Na verdade, eu penso assim, né? Eu, por exemplo, não me deixo se tornar, não me deixo. Eu preciso te contar o caso do deputado federal em Belo Horizonte, aquele que eu sempre conto. Qual? Eu mandei o deputado cair fora na hora. Todo mundo queria fazer uma vaia contra ele. Você está entendendo? Eu segurei a coisa na hora. Mas assim, o senhor conhece a experiência, porque eu já falei isso. Eu já tive várias experiências desse jeito. Não, mas quando eu cheguei aqui, eu dou aula em curso de letras de inglês. E quando eu cheguei, ensinava-se o verbo to be, no último período. As provas eram em português, eu até mostrei isso para o Otto. Provas em português, não se lia nada. Então, hoje em dia, depois desse tempo todo, meus alunos, as provas são todas em inglês, eles leem os clássicos em inglês. Então, eu acho que é uma coisa de autoridade moral do professor. Então, eu dou palestra na faculdade e eu não me deixo amedrontar por esse tipo de coisa, eu me imponho. Agora, a pessoa tem que se posicionar, né, desde o início. Então, agora, isso que ele está falando aqui deve ser por causa do Ministério da Deseducação do Brasil, sim, que está querendo que todo mundo passe, que ninguém seja reprovado. E os alunos estão mandando as escolas. Tem. Isso aí é uma vergonha. Na minha terra não existia disso, não. A gente tem isso aqui, quando eu estudei, não era assim, não. Não, mas a gente tem isso aqui. Quem manda é o professor, o que é isso? Tem um livro da Tânia Zaguri, que é o professor refém, né? Que ela coloca exatamente isso. Professor refém, o que está falando aqui, ó. Mas o professor torna-se refém dos alunos. Mas mesmo aqui na faculdade tem vários professores que são reféns, mas assim, é uma questão de você se impor. Então... Agora, eu acho que daqui a pouco precisa de começar a julgar testosterona em Brasília, mas precisa de julgar em cima do Ministério da Educação. Eles estão muito mole na história da educação. Disso, né? Agora, uma coisa boa, parece que a presidente vai colocar o dinheiro do petróleo para a educação. Vamos ver se isso é real ou se é só tapeação. Vamos ver o que é. Né? Se não sair pela culatra. Eglisson, aqui na página 25, em culturologia... Peraí, 25? 25, culturologia. Você pode ampliar um pouco o combate à cultura do professor teoricão ou da professora teoricona? Na verdade, assim, existe uma cultura, né? Tanto na SOCIM, de repente, eu vejo assim, vou generalizar, né? A cultura do professor teoricão é aquele professor realmente que conhece muito, leu muito, mas não aplica nada. Sim. Então, basicamente é isso. Então, a gente tem que começar a combater isso. E a praxis é isso. A praxis, por exemplo, não é só ele falar. Uma aula de praxis, como colocou a Tânia, né? A gente procura fazer com que o aluno reflita. Muitas vezes é melhor você fazer o questionamento, a partir do questionamento dos alunos, você começar a construir aquilo que vai ser ensinado, do que você ficar falando o tempo todo. Por exemplo, uma aula expositiva o tempo todo, onde o aluno não se coloca, pode ser um bom exemplo de um professor teoricão. Sim. Mas uma aula em que você aplica a metodologia da expositiva dialogada, por exemplo, ou expositiva dialógica,
que é onde você está apresentando e você está questionando os alunos, você está fazendo com que os alunos se posicionem, e isso faz com que o professor reflita, pense, ele vai ser, obviamente, alguém vai argumentar alguma coisa, vai haver debate. Então, assim, essa é uma postura mais reflexiva, mais mental somática, digamos assim, do que simplesmente ele ficar repetindo. Sim. Então, a teoria, de novo, a questão é não ficar só na teoria, mas partir para o debate, partir para a questão dos exemplos, casuísticas, fatuísticas, isso é importante. Não é necessariamente o professor ter a vivência, ou é necessariamente? Não é, desculpe, necessariamente o quê? O professor ter a vivência, ter a prática. Não é necessariamente. Veja, ele não tem como ter vivência de tudo, né? Mas, assim, uma das coisas importantes, que eu acho que a gente precisa aprender isso, precisamos ler, refletir e falar com nossas palavras aquilo que a gente está estudando para poder ensinar. E o mais importante, a gente precisa começar a buscar vivências, a buscar fatos na nossa vida que corroborem aquilo de alguma maneira. Porque senão o ensino fica muito vazio, você não concorda? Não, com certeza. Tem mais uma aqui, na mesma página 11, número 11, ortoposicionamento. Já falou? É isso que a gente comentou ainda agora, que é a questão do professor se posicionar, mas ele se posicionar com ética, né? Com cosmoética, com muita coerência também. Quando eu falo de posicionamento, ortoposicionamento aqui, eu estou me referindo a ele respeitar o aluno, respeitar o nível evolutivo do aluno, ele se autorrespeitar também, para não praticar nenhum ato de autocorrupção, né? Não mentir. Então, uma coisa importante é não mentir. Não sabe, vamos debater. Então, e essa é uma postura que eu acho assim, fundamental. Falando da questão anterior que você tinha comentado, eu acho que quando o professor Valdo comentava dos 700 experimentos, o senhor precisou vivenciar os 700 experimentos? E todas as técnicas que eu apresentei, foi uma imposição, eu procurei vivenciar. Entendeu? Não foi São mais de 20 técnicas básicas que tem lá. Mas isso foi uma colocação da equipe extrafísica ou foi uma... Não, eu fiz tudo que eu pude até o fim. E tem até coisa lá, mais do que aquilo que eu escrevi, e que eu não quis colocar para poder estudar. Mais tarde, eu fiz mais experiência. Então, por exemplo, uma das coisas mais sérias, eu não expliquei que eu fiz isso, mas eu fiz, que é a projeção de consciência contínua, continuada mesmo. Então, por exemplo, você viver 2 dias, 48 horas, sem precisar dormir. Você põe seu corpo dormindo aí 8 horas, mas você não perdeu a consciência hora nenhuma. Eu consigo fazer isso, que eu fiz. Então, se eu fiz uma vez, eu sou capaz de repetir. Agora, o problema é que eu tenho que me dedicar àquilo, eu não posso fazer isso. Mexer com esse processo. Então, essa técnica eu considero um top, é o must. Você está entendendo? The best em matéria do processo. Que essa depende só de você. Antes de mais nada, é você. Não pode apelar para ninguém. Mas, por exemplo, esse exemplo aqui, respondendo aí da sua pergunta, é porque se a gente não vai conseguir fazer todos os experimentos, não vai conseguir vivenciar todos os conceitos de uma vez. Mas se a gente for vivenciando aos poucos, estou falando disso, estou falando de teática, então até que ponto eu sou teático? Estou falando de projeção consciente, até que ponto eu tento fazer uma projeção consciente, implemento. Então, assim, se a gente for fazendo isso à medida que a gente está dando aula, a gente está construindo uma grande autobiografia, né? Essa é a ideia. O professor que está dando aula de projeciologia, né? Se ele tem a prática da aula de projeciologia, ele passa uma condição energética, ele cria um outro campo diferente da teoria, né? Exatamente. Né? A força presencial dele é outra, exatamente. Passa energia, né? Passa energia. O aluno percebe isso. E o aluno percebe quando o professor está mentindo também. Isso é interessante. Na SOCIM eles percebem, imagina que trabalhando com o campo aqui, com trabalho energético. Porque se ele não tem a vivência, ele não consegue criar o campo. Existe um caso, talvez fosse o caso de ilustrar aqui para vocês. Tem um professor que chegou para mim, né, com muita veemência, e estava desacoroçoado, quer dizer, desanimoso com o negócio de dar aula de conscienciologia. Por quê?
ele tinha que falar sobre serenão. Entende? Então eu virei para ele e falei assim, ó, você tenha confiança, se o serenão não aparecer, vai aparecer um evoluciólogo que vai poder te ajudar. Tenha confiança nisso. Agora você se castrando, tendo esse processo de hipnose, de autossugestão negativa, antes, porque você não conhece o serenão, não viu o serenão, não é serenão, você vai falar daquilo, como é que é? Eles não te ajudam. Agora, veja, aí, então eu fui dar aquele meu exemplo que eu dou do astrônomo. Por exemplo, o astrônomo viu que tem um astro aqui e tem outro aqui. Pelo processo da gravitação, ele vê que as forças que estão movimentando aqueles astros na rotação, translação, movimentação, que tem um outro astro aqui. Ele não viu, ele não esteve lá. A mesma coisa, o astrônomo, por exemplo, ele fala de Júpiter, de Marte, de Netuno, lá do fim do mundo, ele não esteve lá. Não esteve lá. Então, eu expliquei isso tudo para ele, ele foi dar aula e depois eu quis saber o resultado que nós ficamos. Você vai dar aula e depois nós vamos fazer. Ele vira para mim e fala assim, recebi um banho de energia, não sei quem é que deu, mas falei com uma convicção e respondi tudo que me perguntaram. Assim, então, meu chapa, você agora merece uma medalha. Entende? Então a gente tem que ver, nós podemos falar das coisas que ainda são hipotéticas. O processo que você está ainda com elucubração, está pensando na situação, isso tudo a gente tem que ver na questão do professor. Um cientista. Agora, esse aí foi o máximo, ele conseguiu. O cientista, quando tem as teorias dele, que vai expor a sua teoria, ele está falando sobre uma hipótese, né? Agora, ó, teoria, hipótese, né, o processo da elucubração, a gente tem que ver a vivência de tudo. Agora, se uma pessoa tem uma vivência primária, ela já abre caminho para entender a vivência secundária, a terciária, a mais avançada e tudo mais, a superior. É por aí. Você está certo, o seu modo de agir está perfeito. Esse é o caminho. Agora, você mesmo já teve muito processo de influência. Lembra que você passou uma fase, você superou tudo aquilo. Você lembra como é que era? Negócio violenta, né? Você mesmo falava. Eu falei assim, segura, você lembra que eu falava para você? Segura a situação que você vai superar tudo. Agora, às vezes, a culpa não tem nada a ver com você. Aquele caso era mais da escola, você sabe. O processo é educandário. Se o holopensene é difícil, aquilo afeta o professor. Se ele deixar, o negócio roda. Não tem saída. O professor, antes de mais nada, é um líder. E outra coisa, é um líder que mexe com a parte mais sensível da consciência, que é a sapiência. Isso é um problema. Então, se uma pessoa vai e está com boa intenção, as ideias são avançadas, ela vai mudar aquele holopensene. Os assediadores do lugar, às vezes, não querem isso. Colocam tudo quanto é pedra na frente do cara cair. Você teve uma experiência, né, durante algum tempo, não foi? Eu lembro quando você me falava. Até arma, né? Até arma tinha no meio. Foi mesmo? É. Não é fácil, hein? Agora, tudo acalmou, né? Vai chegando um ponto que aquilo esvazia, né? É engraçado isso. Pois é. Mudou. Por isso que eu estou escrevendo praxis. Agora, o melhor da história é que você domina depois o holopensene, ele é seu. Isso aí é que é importante. Você pode tirar partido disso, tirar proveito disso. Não é fácil. Agora, as escolas, de modo geral, estão precisando muito de terapia, né? Uma terapêutica escolar, está precisando, né? Nos educandários. Isso é devido ao problema da indústria do ensino. A indústria do ensino acabou com muita coisa. E o governo não faz força, dá muito pouco dinheiro para educação, porque eles não querem que ninguém estude demais. Se a pessoa estuda, vão começar a reclamar. Ao clamor público, vai criar problema para o governo, eles não querem isso. Estão seguindo a Igreja Católica, só estuda, mas aquilo que eu mandar. É assim que eles falam. É o meu dogma, é o direito canônico.
Isso aí. Mas já acontece aqui, os meus alunos questionam. É, né? E eu até peço para não questionar muito, né? Senão vai me causar um problema, né? Que coisa. É complicado. Regressão. Aqui na página 24, trinomiologia, o primeiro trinômio, objetivo, ação, reação. Binômio, ação, reflexão, não, desculpa. O binômio que é ação, reflexão, é isso? Trinômio. Ah, desculpa. Objetivo, ação, reação. Isso. Ah, tá. É porque assim, toda vez que a gente vai dar uma aula, obviamente, a primeira coisa que a gente vê, os conteúdos, né? E conteúdos que eu vou dar. Em cima desses conteúdos, eu preciso elencar os objetivos. No caso, qual é o objetivo geral da minha aula? E a partir daí, quais são os objetivos específicos da minha aula? O objetivo geral, ele vai permear toda a minha aula. Então, por exemplo, se eu falo de holossoma, eu preciso falar o tempo todo, dentro da minha aula, de holossoma, porque esse é o objetivo geral. E os específicos, eu vou falar de soma, né? Energossoma, psicossoma, mentalsoma. E aí o que é interessante é que na hora em que eu elenco esses objetivos, e eu começo depois a realizar a aula, né? Estou dando a aula, já é a ação. Tenho os objetivos, dei minha aula. No final da aula eu preciso fazer uma reflexão para ver se os meus objetivos foram alcançados. Tipo, ao final da aula o aluno será capaz de... Então, por exemplo, ao final da aula meus alunos serão capazes de reconhecer, identificar, falar sobre o holossoma e os veículos de manifestação da consciência. Eu preciso saber disso. Porque senão minha aula fica uma aula que eu falei, mas no final não sei se meus alunos souberam ou não. Então essa reflexão sobre aquilo que foi ensinado, eu acho que é importante. Para não ficar uma aula vazia, né? Aqui coloca justo na crescendologia, que acho que é o que quer dizer, o crescendo construção individual, construção coletiva. Reflexão individual, reflexão coletiva, né? É aquilo que eu estava falando antes, porque cada professor precisa refletir sobre a sua aula. Mas a minha reflexão sozinha, né? Eu refleti, maravilhoso, cheguei a várias conclusões, muito interessante. Amanhã eu dessomo e levo todas elas comigo. Então o que é interessante? É que a gente comece a refletir, fazer as suas reflexões e levar isso para um grupo, para a gente poder construir juntos, né, a questão da praxis. Então, por exemplo, o que existe além do que a gente está pesquisando em relação a essa anatomização da praxis? Conteúdo. Então, quando eu começo a refletir sobre o conteúdo e outras pessoas, as pessoas vão dizer, existe um conteúdo primário, existe um conteúdo secundário, existe um conteúdo evitável, que as pessoas evitam porque tem dificuldade, existe um conteúdo de fuga e por aí vai. Então, assim, na hora que eu começo a refletir e levo as minhas reflexões para um outro grupo também que faz as mesmas reflexões, a gente tem chance de melhorar e transformar aquilo até, às vezes, numa verpom também. Então, essa é a ideia da reflexão individual e depois coletiva. Muito bom. E na última pergunta, na página 25, processo. Pode explicitar? Processo. A praxis é essencialmente processo e não produto. Por aí a gente vê que a praxis ela não termina nunca. Porque na hora que eu disser assim, a praxis está pronta, aí não faz sentido, é igual a evolução, né? A consciência não está pronta. Então, se o professor tem em mente que a praxis dele, a praxis é um produto, está sempre em construção, essa questão, por exemplo, que o Luiz levantou aqui no início, eu vou estar sempre pesquisando algum puzzle na minha praxis parapedagógica. Eu vou estar sempre melhorando alguma coisa, tanto intraconsciencialmente quanto na minha própria docência. Dar na mesma aula 10, 20 anos, isso demonstra que a minha intraconsciencialidade também não mudou muita coisa. Você entendeu? Se eu continuo falando a mesma coisa que tinha na primeira edição do Projeciologia, não mudou muita coisa. Na época ainda se falava em consciência encarnada, consciência desencarnada. Então, se eu não atualizei isso, tem alguma coisa estranha. Então, quando eu falo de processo, está sempre crescendo, é um processo que não termina, está sempre em construção. Tá? Essa é a ideia. De nada. Egson, eu sei que a sua pesquisa, você está falando da praxis parapedagógica e você está deixando focado a sala de aula, mas
Quando você fala, né, e ainda mais você falou dessa junção da paraepistemologia, da parametodologia, que você quer entender o processo, né, das cognições, das consciências envolvidas, no fundo, você, extrapolando para a sala de aula, você está estudando aprendizagem evolutiva, aprendizagem multidimensional. Assim, no seu dia a dia, o que você já consegue, em termos de praxis, esse registro, e já fazer essas extrapolações para o laboratório parapedagógico, mas já extrapolando não somente a sala de aula em termos multidimensionais? Regina, é bem interessante porque, assim, eu quando comecei a escrever de praxis parapedagógica, eu pensei assim, praxis, porque a praxis pode ser social, praxis pode ser antropológica, a praxis pode ser... campos parapedagógicos, né? E eu até pensei em fazer praxis parapedagógica docente. E depois eu vi, não, praxis, o próprio parapedagógico já me imita. Mas quando eu falei lá que ele é essencialmente um campo de pesquisa, o locus primário, a sala de aula, é para a gente poder utilizar, a ênfase para poder utilizar o que acontece ali. Para a gente não ir para uma sala de aula, deu aula e saiu como se nada tivesse acontecido. Isso é uma coisa que realmente eu acho que a gente precisa evitar. E quando a gente fala que traz esse conhecimento todo, ele vai ser extrapolado para o dia a dia. Então, no meu dia a dia, tudo o que eu falo na sala de aula, eu procuro aplicar. Aplico com os meus alunos, aplico em casa, e isso tem me motivado bastante na minha própria reciclagem intraconsciencial no dia a dia. Porque agora, eu estou extrapolando ela para o meu dia a dia. É um ótimo foco prioritário, para começar a lançar, para se pensar nisso. Mas, na verdade, os campos parapedagógicos são esses, né? Obrigada. Hegerson, na primeira página, em coloquiologia, as 5 expressões, essa expressão que você coloca, o professor sabe a matéria, mas não tem didática, que a gente costuma ouvir dos alunos em sala de aula. Não tem didática, entre aspas, porque alguma didática, né, mesmo que mínima, o professor sempre tem, né? Você relaciona com a prática pedagógica. Dá para aprofundar isso aí? É porque a gente ouve muito isso, né? Aquele professor é muito bom, conhece muita matéria, mas ele não tem didática. E aí eu fiquei pensando, se a gente fala em praxis, teoria e prática, a praxis envolve o paradigma consciencial. Na hora que ela envolve o paradigma consciencial, um dos pilares é a cosmoética. Então, na hora em que eu sei, e eu não me preocupo em facilitar esse conhecimento para o meu aluno, cadê a minha cosmoética? Foi nisso que eu pensei, entendeu? É como se fosse um movimento muito egoísta. Eu sei para mim. Então, como é que o pessoal de direito faz? É aula-palestra, né? Aula dogmática, aula-palestra. Eu vou lá e dou uma palestra, é um monólogo, eu falo comigo mesmo. Então, assim, cadê a minha interassistencialidade? Cadê a minha cosmoética? Cadê o interesse em ajudar um outro? Então, o professor, na minha visão, essencialmente, ele precisa estudar metodologias de ensino, se preocupar com o aprendizado do aluno, porque senão não faz sentido. Senão ele está ali na frente, na aula, só para falar, para encher o egão dele, olha, isso aqui eu sei. Então, essencialmente, saber conteúdo e não saber passar esse conteúdo é uma grande falha no código pessoal de cosmoética do professor. Entendeu? Hegerson, só para complementar, porque o professor pode saber e ainda pode querer ensinar técnicas de estudo para os alunos, porque faz parte. Melhor. Mas eles podem também resistir às técnicas de aprendizado. Então, tem assim aquele professor que não sabe, tem um aluno também que não quer saber, dentro da ótica de que papai, paguei, passei. Não é? Que é uma realidade que a gente vive hoje, do analfabetismo como cultura. Né? O analfabetismo funcional que a gente vivencia hoje e que é tão interessante para a manutenção do estado de amência, né? Sei lá, olha, nós vivemos hoje. Porque assim, existe que o professor identifica uma situação e ele desiste logo. Eu identifiquei uma situação dessa aqui na faculdade e não desisti e insisti. E foi muito difícil. Eu levei 5 anos para que a gente começasse a fazer alguma coisa em inglês. Foi muito xingado, muito agredido, foi muito difícil, é isso que o senhor Val estava falando ali. Então foi muito difícil, mas eu nunca desisti. Então eu persisti, até chegar num ponto, hoje em dia, que a gente consegue fazer um excelente trabalho.
Não no nível assim como eu gostaria que fosse lá em cima, mas é um excelente trabalho. O fato de eles lerem, por exemplo, um clássico em inglês, onde não se via no início nenhuma frase em inglês, foi um grande pulo. Então a primeira coisa é assim, às vezes o aluno também não quer, mas você precisa dar a ele recursos, mostrar a ele que existem possibilidades, motivar o aluno. Então essa questão da motivação ela é muito importante. E uma coisa que eu faço muito, por exemplo, é levar livro. Eu adoro levar livro para a sala de aula. E uma vez o aluno falou assim, poxa professor, realmente eu comecei a ficar animado, porque a impressão que dá é que o senhor não só comenta, como lê os livros. Eu achei um comentário interessante dele, assim, bem, mas parece que o senhor não só comenta como lê, porque até hoje eu não vi ninguém fazer isso. Agora, então, assim, mas escuta, o seu processo de levar livro hoje está sendo usado pela psicologia cognitivo-comportamental. A própria psicóloga dá de presente o livro para a pessoa, desde criança até velhinho, aqueles livros adequados para aquilo que a pessoa precisa. E dá, e a pessoa leva para casa, lê, faz anotação e depois vem com uma série de questões na outra sessão. Isso hoje não é só didático, é terapia. Então, o livro, você sabe, existe a biblioterapia, que é o que você está fazendo. Isso aí é biblioterapia. Agora, ó, eu espero mais aí uns 200 verbetes da sua lavra, da parapedagogia. 200, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 89 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 5 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Guilherme, segundo Congresso Internacional dos Intermissivistas. Marta, oficina gratuita. Reciclagens prioritárias. Regina, programa de iniciação paracientífica. Marconi, sinalética parapsíquica. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós teremos no final do mês, no último dia de março agora, o sorteio mensal do programa Amigos. E nós temos aqui uma oferta aqui especial do Intercamp de Natal, o curso Imersão Mental Somática Interassistencial MI. Então vamos sortear uma vaga para os amigos que estarão com assinaturas ativas. Esse curso vai ocorrer 19, 20 e 21 de abril em Natal, Rio Grande do Norte. Então nós reforçamos aqui o convite a todo teletertuliano e tertulianos para se tornar um associado do programa Amigos da Enciclopédia. A gente repete e reforça essa mensagem, por quê? Porque ele é muito importante que o programa Amigo dá sustentação financeira para a manutenção de todos esses aportes conscienciais que nós estamos construindo e usufruindo. Essa geração usufrui desses aportes e também gerações futuras vão usufruir. Que é a Enciclopédia da Conscienciologia, todo o acervo do Holociclo, da Holoteca, o tertuliário, a transmissão das tertúlias, a manutenção desses ambientes. Então, os associados do programa Amigos que mantêm isso. Se está convidado, basta ligar na recepção do CAEC 4535252652, que em poucos minutos você faz a sua adesão, a sua renovação da assinatura do programa Amigo da Enciclopédia. Muito obrigado. Boa tarde. O CAEC e a Apex convidam a todos para o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que acontecerá nos dias 12 a 14 de julho de 2013, na cidade de Foz do Iguaçu, no Discernimento, e também será transmitido online, por EAD. Este evento tem por objetivo reunir intermissivistas e promover o debate sobre temas ligados ao curso intermissivo. E contará com a programação, contará com 4 conferências, 4 mesas de debates e mais um campo bioenergético com o professor Epicom Frederico Gani. Chama a atenção para a mesa de debates número 1, com o tema superdotação e responsabilidade intermissiva. Contará com o professor Cícero Schumann, sobre biografia de Leonardo da Vinci, com o professor Tiago André, sobre superdotado intermissivista, com o professor William Klein, sobre curso intermissivo, docência conscienciológica e liderança interassistencial. Inscrições e informações pela recepção do CAEC. Telefone 45 3525 2652 ou pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. Aguardamos a todos. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Ressexologia
convida-os para participar da oficina gratuita Reciclagens Prioritárias. O principal objetivo é trabalhar com a metodologia facilitadora da identificação de reciclagens mais importantes na sua vida nesse atual momento evolutivo. Os interessados podem comparecer das 15 às 18 horas na sala compartilhada 2. É a sala de transmissão das atividades do CAEC. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar para o programa de iniciação paracientífica e, por sincronicidade, o tema é Vygotsky e os campos interdimensionais. Nós debatemos hoje muito sobre aprendizagem e nós vamos falar sobre aprendizagem evolutiva e, nesse programa, nós vamos trazer conceitos prioritários do Vygotsky, dando saltos para as para-realidades e o paradigma consciencial, que foi bem o tema de hoje. Nós abordaremos alguns conceitos importantes para entender o processo de mudança cognitiva e aprendizagem, como, por exemplo, o conceito de mediação em Vygotsky, que é a forma como nós negociamos significados e isso gera mudanças de aprendizagens cognitivas. O conceito de zona de desenvolvimento proximal, em que a gente vai discutir a interação entre aprendizagem e desenvolvimento. O conceito de internalização, como que a partir das vivências nós internalizamos conceitos que geram aprendizagens. Extrapolando para entender os conceitos de campos, que o Vygotsky também trabalhava profundamente, fazendo uma analogia de como estudar os campos interdimensionais nos campos de aprendizagem no nosso dia a dia. Esse módulo acontecerá no dia 30 e 31 de março, no discernimento. Quem tiver interesse aqui em Foz, procure os voluntários da Reconsciência ou pelo site no nosso Facebook. E é isso, eu agradeço. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Se você está interessado em identificar, compreender e empregar os sinais anímicos, energéticos e parapsíquicos, a oportunidade é esta, com um curso ministrado pelo professor Mário Oliveira, Sinalética Parapsíquica. Terá como temas principais sensibilidade energética, conexão interdimensional, sinergismo interconsciencial, sinalética de amparo e assédio, pré-cognição, megasinal parapsíquico, descortino dos parafatos. A data será 24 de março de 2013. O local será na sede da CIP, no discernimento. Informações na sede da CIP pelo telefone 2102-1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigado. O verbete da manhã é Crescendo, Melim, Autossuperação. Especialidade, Autorreflexologia. Autor, professor Valfrido Santos. Obrigada e boa tarde a todos.